E aí, pessoal? Seguinte, já faz algum tempo que eu ando percebendo que tem muita gente querendo saber quem é o pai de Anakin. Durante as prequels, em nenhum momento é dito pra gente como o Anakin nasceu, quem pode ser o seu pai. E essa pergunta é interessante, ela já mudou de direções inúmeras vezes. Vou tentar o meu melhor pra explicar aqui, mas é bem complicadinho. Então, alguns anos atrás, durante as comics de Darth Vader 2017, em dezembro de 2018, foi lançada a última comic, a Darth Vader 25. E nessa comic a parada fica séria, é uma das minhas comics favoritas inclusive. E quando ela lançou na época, a internet pegou fogo. Eu vou dar uma resumida nela aqui, mas se você quiser ver o vídeo inteiro, que eu já fiz, tá aí nos comentários. Seguinte, quando o Vader foi pra Mustafar para construir a sua nova casinha, seu castelo, ele encontrou um monumento antigo, uma espécie de Stonehenge do Sith. E esse monumento tinha um poder especial, então o que Vader decidiu fazer? Ele construiu seu castelo bem em cima desse monumento para conseguir ativar a energia desse portal. E ativando o portal, Vader entrou dentro dele, saindo do outro lado em uma espécie de outra dimensão, outra realidade. E lá, Vader viu exatamente o que quebrou a internet. Sua mãe Shmi Skywalker grávida, nos balões, escrito que não existiu nenhum pai. E aí embaixo, não natural, Palpatine com a sua mão ao redor de Shmi Skywalker e ela grávida. E aqui embaixo a gente vê esse círculo de energia. Nos balões escrito o escolhido. Tá começando a ver o problema aqui, né? A conclusão que qualquer pessoa sana consegue chegar é que Palpatine criou Anakin Skywalker. Pelo menos é o que parece aqui, né? Palpatine com a mão aqui, parecendo que tá usando a força. E no ventre de Shmi, parece que tem a força. Palpatine tá gerando uma criança dentro dela. E por vários meses, praticamente um ano, todo mundo acreditava que Palpatine tinha criado o Anakin. Palpatine era o pai do cara. E o pior de tudo é que Rey Skywalker era sua neta. E ela termina com quem? Ben Solo. O que faz essa galera toda aí ser primos, né? Agora, o mais interessante sobre isso tudo é que confirma uma das ideias iniciais de George Lucas sobre a vingança do Sith. No livro sobre a criação da vingança do Sith, uma das ideias principais no script era que Palpatine ia se revelar como o pai, o criador de Anakin. Os acontecimentos seriam um pouco diferentes do que a gente viu nos filmes, mas basicamente Palpatine ia tentar seduzir Anakin, provavelmente no escritório dele, e inicialmente Anakin ia recusar ir para o lado sombrio até o momento que Palpatine ia confessar algo para ele. Vou traduzir aqui. Eu esperei todos esses anos para você completar o seu destino. Eu providenciei para a sua concepção. Eu usei o poder da força para forçar os midichlorians para iniciar as divisões celulares que criaram você. Anakin diz, eu não acredito. E Palpatine diz de volta, mas você sabe que é verdade. Quando você limpar a sua mente, você vai sentir a verdade. Você quase pode pensar de mim como seu pai. Isso é impossível, diz Anakin. Mesmo assim, você tem que decidir, diz Palpatine. Inclusive até hoje, muita gente acha que Palpatine é o pai de Anakin. Mas como eu disse, mais de um ano depois, Matt Martin, um dos membros do grupo de história da Lucasfilm, postou no seu Twitter informações sobre essa comic de 2017. No primeiro tweet aqui ele diz: é parte do meu trabalho garantir que as histórias estão alinhadas com a visão geral de Star Wars. Se a intenção fosse fazer uma conexão direta entre Palpatine e o nascimento de Anakin, eu teria removido. Aqui depois, respondendo outra pessoa, mas posso dizer definitivamente, como alguém que trabalhou nos quadrinhos, que 100% não é a implicação pretendida. Não estou dizendo que não há uma má interpretação lógica a que eles estão chegando. Estou apenas dizendo definitivamente que não é correto. E aqui novamente mais um tweet. Já falei sobre isso algumas vezes. Não é o que a comic está insinuando. Apenas não. Há mais nessa história de quadrinhos do que esses dois painéis. Ela deve ser lida em seu contexto. Resumindo, Palpatine não é o pai de Anakin. Apesar de na criação da Vingança do Sith ter tido essa ideia, e apesar de nas comics de 2017 a gente ter criado essa suspeita, simplesmente não é verdade. O que retorna a gente à teoria anterior sobre quem é o pai de Anakin.
No livro sobre a vida do mestre de Palpatine, Darth Plagueis, de James Luceno, a gente tem várias pistas sobre quem realmente é responsável pelo nascimento de Anakin. No livro é dito que o mestre do mestre de Plagueis, ou seja, o mestre de Darth Tenebras, conseguiu fazer alguns avanços para empurrar o lado da força para o lado sombrio. É dito que esse mestre de Darth Tenebras abriu uma espécie de buraco no tecido da força, o que permitiu o lado sombrio de ser sentido pela Ordem Jedi pela primeira vez há mais de 800 anos. E Darth Plagueis tinha planos para aumentar ainda mais esse buraco. Segundo Darth Plagueis, o objetivo maior do Sith envolvia derrubar a própria força. O objetivo de tornar a força subserviente à vontade de uma elite iluminada. Essas são as palavras de Plagueis. Dá pra você perceber o quanto o cara queria dominar a força. E Plagueis tinha teorias extremamente interessantes. Segundo ele, a Ordem Jedi estava, entre aspas, banhando a galáxia na energia do lado da luz da força, fecha aspas, equivalente a formar uma bolha da força que impediu a infiltração do lado sombrio, até que o mestre de Tenebras conseguiu estourar essa bolha, ou pelo menos reduzi-la. E assim, Plagueis, junto com Palpatine, tenta reduzir ainda mais essa bolha. O objetivo aqui é pender o lado da força mais para o lado sombrio. É dito que os dois conseguiram fazer isso através de meses de meditação, conseguindo assim desafiar a própria força pela soberania. E os Jedi conseguiram sentir essas manipulações. A gente vê nos filmes constantemente os Jedi comentando sobre algo relacionado a uma névoa do lado sombrio que impede eles de ver o futuro. E essa névoa é exatamente Palpatine e seu mestre Darth Plagueis, que tiveram sucesso em manipular a força a certo ponto que eles conseguiram furar, penetrar esse escudo do lado da luz que os Jedi tinham. E agora os Jedi interpretam isso como essa névoa que obscura o futuro. E Darth Plagueis era muito ambicioso, ele não parou tentando furar essa bolha. Ele começou a manipular os midichlorians. Ele conseguia até mesmo ressuscitar pessoas mortas e rejuvenescer o seu próprio corpo. Depois que Plagueis aprendeu isso, ele ficou, claro, ainda mais ambicioso. O seu novo desejo era criar um ser como um deus, trazer uma criação do nada, mas não somente uma besta sem mente, mas um ser vivo, forte com a força, forte o bastante para transferir a sua própria essência. E quando Darth Plagueis fez essa tentativa, não aconteceu absolutamente nada. É dito que a força ficou em silêncio, como se estivesse fugindo dele. Até que anos depois, Palpatine descobriu, através de Dukan, que Qui-Gon Jinn tinha descoberto uma criança fortíssima com a força, chamado Anakin, um ser criado sem pai. Darth Plagueis no mesmo momento lembrou do passado, 9 anos atrás, concebido pela própria força. Será que é possível? Pensou Plagueis. Darth Plagueis então chegou a uma chocante conclusão quando ele tentou manipular os midichlorians da galáxia. Eles não só resistiram à sua vontade e a força fugiu dele, mas ela também retaliou contra o Sith, projetando a concepção do tão esperado escolhido dos Jedi. Gente, isso significa que a própria força se vingou do Sith. É exatamente por isso que Anakin Vader é praticamente imortal, cara. Independente de quem ele enfrenta, Anakin/Vader sempre ganha. A própria força tá do lado dele, é o destino dele morrer somente depois de trazer o balanço na força. Mas deixe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. E se você gostou do vídeo, seja um escolhido, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.